Tudo. Eu preciso começar esse debate confrontando uma realidade brutal, porque na madrugada do dia 28 de outubro de 2025, os complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, foram palco da Operação Contenção. Esse evento, ele marcou a história brasileira como a operação policial mais letal que o país já viu. Teve pelo menos 119 mortos que foram até agora, até o momento, oficialmente confirmados. E um número que, segundo os relatos de moradores da Defensoria Pública, pode ultrapassar 130 vítimas. Esta ação ela superou massacres históricos. Para que se tenha uma dimensão desse horror, essa operação matou mais que o bem conhecido massacre do Carandiru, que teve ali 111 detentos mortos no ano de 1992. Esse fato, ele por si só já aponta para uma escalada da violência que é perigosa e inaceitável dentro de um regime supostamente democrático como o nosso. É fundamental a gente observar que essa mega operação ela aconteceu exatamente no período em que o presidente da República ele estava num voo eh, dentro de um avião militar e, portanto, incomunicável. Ele estava voltando de uma viagem à Malásia e essa janela política que se abriu, então, pode ter sido percebida pelo governo estadual do Rio como uma oportunidade estratégica para executar uma ação dessa de extrema magnitude com um escrutínio do governo sem o escrutínio, na verdade, do governo federal, um escrutínio diminuído, né, pelo menos de forma mais imediata. E para mim analisar o que aconteceu aqui hoje e trazer uma tese central, eh, que eu vou detalhar nos próximos minutos, eu trago a perspectiva de que a operação contenção, ela não pode ser compreendida só como um mero excesso ou uma falha isolada, porque ela representa a continuidade histórica de um projeto de Estado fundamentado no racismo estrutural, na necropolítica e na criminalização sistemática da população negra e pobre brasileira. O título que escolhemos para esse vídeo, A Farsa, a Guerra às Drogas, resume bem a nossa conclusão. O objetivo real da política de segurança do Rio de Janeiro não é, de fato, o narcotráfico, mas sim a eliminação ou o controle violento de uma população periférica. Para a gente entender melhor toda essa situação e passar mais para frente para análise, a gente vai falar da Operação Contenção e como ela ocorreu. Principalmente para a gente contrastar a versão oficial dos fatos com os fatos que foram denunciados pelos moradores. Porque a operação ela teve mobilizada 2.500 agentes, tanto da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foi configurado, então, como a maior mobilização policial dos últimos 15 anos no estado. O aparato bélico era bem significativo, incluiu 32 veículos blindados terrestres, veículos de demolição, helicópteros e drones de monitoramento. O objetivo declarado era conter a expansão territorial do Comando Vermelho, o CV, e cumprir cerca de 100 mandados de prisão. O confronto foi intenso, os criminosos utilizando táticas inéditas, como o lançamento de granadas através de drones, sobre os policiais. Então, existe aqui uma escalada da violência não só por parte da polícia, mas existe, obviamente, um problema do, do crescente, da crescente, das facções mesmo criminosas que existem no nosso país. Mais um ponto que eu vou destacar já aqui nesse começo é que, diferentemente do que se vende pra gente como uma narrativa midiática, assim, pra gente consumir enquanto povo, é que, não é possível controlar e administrar as questões de segurança pública e do narcotráfico a partir de ações que mirem exclusivamente nas periferias, porque você ter essa ação voltada só para as periferias, na verdade, ela tem outra função, que é uma função de controle social. Porque se você está falando em, de fato, controlar o narcotráfico e a escalonada das facções que surgem, a gente tem que pensar em buscar isso nos lugares em que a polícia não está muito disposta a entrar, que são os condomínios de luxo, que são as pessoas que
são bilíngues, que têm formação e que fazem negócios internacionais até. Então, mas a operação ela gerou um caos urbano bem generalizado depois, e o saldo dessa ação foi o fechamento de 48 unidades municipais de ensino, a interrupção de serviços de saúde e o desvio de centenas de linhas de transportes. Milhares de trabalhadores ficaram sem mobilidade e a cidade elevou seu estágio operacional para o nível 2 de 5 dessa escala. E em retaliação, o próprio Comando Vermelho acabou ali orquestrando uma série de represálias contra essa operação. Eles ergueram então barricadas na linha amarela, Avenida Brasil e outras vias principais e transformou ali o Rio num cenário de guerra urbana, basicamente. Bom, gente, existe também toda uma controvérsia entre o número de mortos, porque esse número de mortos, ele primeiro foi reportado como 64 pelas autoridades oficiais. Mas agora a gente tem um número que está variando entre 119 e 121, depois que os moradores interviram e falaram: não, a gente achou mais corpos, porque na madrugada do dia 29, os moradores eles foram ali do Complexo da Penha, subiram a área de mata na Serra da Misericórdia e encontraram mais de 70 corpos abandonados que não haviam sido contabilizados pelo balanço oficial. E os próprios moradores, usando lençóis, toalhas, cangas, tiveram que resgatar esses corpos e levaram para a Praça São Lucas, uma área ali de comércio popular, para que então eles fossem reconhecidos e transferidos para o IML. Os testemunhos dos moradores e fotógrafos, que um fotógrafo acompanhou de perto essa operação, foi bem chocante, né? Eles tinham relatos de corpos mutilados, com as suas digitais ali, tipo, sendo tiradas, decapitados, outros sinais de tiro ou queima-roupa, enfim, vários sinais de tortura, que é bem diferente do que a narrativa oficial fala, porque a narrativa oficial fala em um confronto. No entanto, o que a gente viu acontecendo é basicamente, né, uma execuções sumárias acontecendo ali. Eh, e eu vou mostrar essa reportagem aqui para vocês, rapidamente. Porque foi, assim, gente, tipo, ocorreu um existem relatos, das pessoas aqui, desculpa, gente. Eu estava procurando aqui e eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ó. Esses são os relatos da população. A gente vê, essa daqui é uma reportagem na Agência Brasil. Testemunhas denunciam execuções e torturas no Rio, carnificina. E aqui, gente, tem. Eles não paravam de dar tiro, tacar bomba de gás lacrimogênio e em muitos momentos a gente teve que se proteger. Eles dando tiro, a gente se escondendo no meio dos corpos para prosseguir. Porque, pelo que eu entendi, eles ouviram aqui pessoas pedindo por ajuda de madrugada e foram então alguns moradores foram tentar ajudar essas pessoas. A gente encontrou outra citação, gente, a gente encontrou muitos mortos sem camisa, fuzilados com mãos e dedos decepados e também decapitados. Eu vi bem uma cabeça que estava entre os galhos de uma árvore e o corpo jogado no chão. Tem outro relato aqui. Vocês viram os vídeos dos meninos saindo do bunker ontem, se entregando? Eles não são um terço dos que se entregaram. Teve gente que pediu perdão, se ajoelhou, jogou os fuzis, mas foi morta. Então, gente, essa reportagem aqui é muito interessante, vale a pena ler. É, eu acredito que, né, pelo menos o que a gente tem. Deixa eu tirar aqui, gente. Gente, sou nova nisso, vocês me perdoem, tá? Vamos voltar aqui pra mim. Então, gente, né?
você tem esses relatos de uma violência extrema sendo cometidos, durante essa operação e, por outro lado, você tem a narrativa de que foi um confronto, como eu disse. E diante da gravidade, da situação, a resposta oficial, ela foi de criminalização total. O governo do Rio insistiu que as únicas vítimas eram os PMs que morreram, que foram 4, dos mais de 120, praticamente, a gente dá para dizer, porque algumas outras fontes dizem 130, dá para dizer que foi uma minoria. É óbvio que, essas pessoas morreram, enfim, né, porque a violência perpetrada pelo Estado, ela não atinge só as pessoas que estão sendo, confrontadas ali, não. Ela atinge também os policiais que trabalham ali na frente. E quanto mais você reduz a violência policial, você também consegue reduzir a morte dos policiais, tá. E o cara, né, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira, o secretário da PM, ele afirmou que os corpos levados pelos moradores não haviam sido contabilizados pelo balanço no balanço oficial e como eu tinha dito, o governo do Rio insistiu que as únicas vítimas eram os PMs e que todos os outros que haviam morrido, todos os civis, eram criminosos. E, gente, o fato da polícia ela ter abandonado essas dezenas de corpos dentro da mata, sem contabilizar ou preservar a cena para uma perícia, sugere uma grave omissão ou ainda mais grave que isso, uma tentativa de ocultar provas. E mais perverso, a polícia anunciou que iria investigar os moradores que retiraram os corpos da mata por fraude processual. Essa ação, ela intimida as testemunhas e criminaliza quem tenta exercer um direito básico dessas famílias de enterrar os seus mortos com dignidade e configura uma prática clara de terrorismo do Estado, reforçando ainda mais a impunidade institucional. E alegar que a estratégia foi levar o conflito para a mata para proteger os civis não se sustenta diante dessa letalidade máxima que ocorreu no local. A mata, longe das áreas edificadas, possui poucas testemunhas civis e maior dificuldade de acesso para as perícias independentes. A letalidade que ocorreu ali demonstra que a estratégia visava, na verdade, criar uma zona de exceção onde as execuções poderiam ocorrer sem controle. E, gente, eu sei que talvez venham pessoas dizer o seguinte: "Ah, mas eram criminosos. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá". E, gente, não importa se eles eram criminosos ou não. Existe lei no Brasil, certo? A gente vive num estado democrático de direito. As leis, elas existem para ser cumpridas, e especialmente para as instituições que estão supostamente querendo fazer as leis serem cumpridas. Então, o que acontece é que se essas pessoas de fato eram criminosas, a gente nunca vai saber. Por quê? Porque elas não tiveram um julgamento. Ou seja, e além do mais, e por mais que elas tivessem cometido o crime, as pessoas são. Não existe pena de morte no Brasil, né? Ou até existe de forma não oficial. Porque você deveria passar por um processo. E mesmo se existisse pena de morte, você devia passar por um processo. Não é assim, você não pode sair matando as pessoas. O que a gente está pedindo aqui, pelo menos, é que a lei seja cumprida, certo? Porque a lei foi descumprida. E além disso, tem essa contradição gigante e gritante que desmascara a narrativa oficial do sucesso. Por quê? Uma operação que supostamente foi planejada por 60 dias, baseada em mais de um ano de investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o DRE, da Polícia Civil, deveria ter sido cirúrgica, precisa e, consequentemente, de baixa letalidade, porque é isso que a inteligência da polícia deve fazer. A lógica da investigação e inteligência é reduzir os riscos, focar em capturas direcionadas e minimizar o confronto. Contudo, o resultado foi o oposto. A ação policial mais sangrenta da história do Rio de Janeiro. A letalidade extrema indica que o objetivo nunca foi uma investigação policial, mas sim uma ação de guerra, onde a morte em massa era um objetivo implícito. Essa contradição, ela é acentuada pela subversão das funções policiais. É claro que eu não vou afirmar nada com 100% de certeza aqui, porque como aconteceu tudo muito rápido, eu não consegui fazer uma pesquisa que pudesse, confirmar, essas coisas aqui. Mas é possível que a Polícia Civil, ela que é constitucionalmente, eh, a única que pode realizar processo de investigação, ela é
o devido processo legal é feito pela Polícia Civil. Forneceu a legalidade da ação, os mandatos, mas a execução ela foi dominada pela lógica militar confrontacional da Polícia Militar e do BOP. A Polícia Civil ela foi colocada em uma operação bélica, o que demonstra que o sistema de segurança pública prioriza o extermínio em detrimento da investigação e da responsabilização criminal. O custo operacional foi catastrófico, 121 mortos aproximadamente, e o caos total da cidade. No entanto, o alvo principal, o DOCA, que é o Edgar Alves de Andrade, que é uma das principais ou a principal liderança do CV e também um dos homens mais procurados do Rio, ele conseguiu escapar pela mata, apesar desse cerco intenso. Então, o fracasso em neutralizar o objetivo central após matar mais de 100 pessoas reforça a análise que o massacre foi, em grande parte, um fim em si mesmo, e não um meio eficaz para desarticular o crime organizado. Até porque, se a gente, como eu já disse antes, se a gente for realmente falar de desarticular o crime organizado, não é indo na favela e atirando contra as pessoas lá que você vai conseguir isso. O custo operacional foi catastrófico, né. Ai, gente, o planejamento do longo prazo ele serviu, assim como a legitimação judicial, para a ação da força. Ao obter mandados judiciais, o Estado se blindou contra a crítica legal da invasão arbitrária, mas lembrando que essa operação ela aconteceu durante a madrugada. Se eu não me engano, não é permitido, fazer operações durante a madrugada, né. Todo mundo tem esse direito de por exemplo, se eu receber um mandado de prisão, a prisão ela tem que ser feita dentro de um horário específico, tipo, acho que das 6 até as 10 da noite. Ela não pode ser feita, tipo, na calada da noite. Tem que ser feita durante o dia, basicamente. E mas assim, né, essa operação, aparentemente, ela ignorou as regras da proporcionalidade que deveria ser seguidas. Porque como a gente viu ali, a gente não pode confirmar e afirmar, né, que seja verdade, a gente precisava que tivesse uma operação de investigação do que aconteceu, mas provavelmente não vai acontecer. Mas assim, se existiu pessoas que foram executadas a curta distância, que tiveram suas cabeças, né, enfim, não vou falar aqui por conta do YouTube, mas se isso aconteceu, gente, isso sugere que basicamente a regra da letalidade não é boa o suficiente, certo? Não foi cumprida, não foi seguida. E de certa forma, dá pra dizer que o uso da inteligência artificial, ai gente, da inteligência policial, ela é utilizada pra justificar essa matança e não pra preveni-la. E é isso, né, você tem acaba fortalecendo essa ideia de que agora a gente tem um estado forte que tá ali, né, eh, lutando pela população. Que população é essa? Não sei. Mas que, também tem muito de uma ideia eleitoreira ali, né. É possível pensar nessa chave também. Mas, para além do que ocorreu no conflito, que é muito importante da gente, criticar, denunciar, enfim, até porque as famílias e as lideranças ali das comunidades, das favelas, estão se empenhando para que ocorram, que essas denúncias sejam feitas e sejam levadas para frente, também para não deixar isso passar, sabe. Mas eu preciso também falar com vocês sobre o que é uma análise um pouco mais estrutural da questão, porque a gente está falando também de um racismo que ele é estrutural e também de uma necropolítica. Por quê? A gente tem que olhar para essa história pela longa duração da história. Olhar para a violência, para origem da violência policial, certo? Essa violência, ela não é um fenômeno contemporâneo, não. As raízes remontam ao Brasil colonial e escravista. As forças policiais, elas foram criadas em 1808 para proteger a corte portuguesa. Lembra que a corte portuguesa veio para cá, em 1808, fugindo do Napoleão? E após a abolição, que não teve uma reparação histórica para nada do que aconteceu, né?
Você e nenhuma integração social, porque você pensa, os as pessoas negras, nesse contexto, elas eram vistas como olha o discurso que se corre na época é: "O que fazer com o problema negro? Qual que como a gente resolve a questão negra no país?". E isso não significa resolver a questão para os negros, significa: "E agora? A gente tem um monte de ex-escravizados livres aqui, e aí? Que a gente faz?", certo? Então essa era a busca que estava existindo nessa época após a abolição, sobre o que ser feito. E aí você tem, né, um plano, um planejamento, isso não é, assim, algo tipo assim, da cabeça das pessoas, entendeu? Isso é algo que realmente aconteceu. Você tem todo um planejamento pra exterminar essa população. Bom, eh, você tem, né, um aparato repressivo que ele se volta, então, justamente para controlar e para reprimir essa população negra liberta, vista como essa classe perigosa. Lembrem? Tinha a lei da vadiagem e coisas assim, é para criminalizar as pessoas por estarem, sei lá, sem trabalho. O que é meio que ilógico, porque como que as pessoas vão ter trabalho se quem poderia de fato, tipo, integrar essas pessoas para elas poderem trabalhar não aceita essas pessoas trabalhando, né? A pesquisadora Obirin Odara, ela explica, né, que a segurança pública, ela nasce para proteger os bens e as propriedades da classe dominante, ela não nasce para proteger o pobre, preto e favelado. Essa origem colonial das forças policiais permanece inscrita nas práticas contemporâneas. A técnica de execução sumária e tortura sistematizados durante a ditadura militar nunca foram completamente desmanteladas, mas sim incorporadas à rotina operacional das polícias direcionadas à favela. Os números, eles demonstram, gente, e eu acho que assim, eu acho que a gente ainda fala disso muito e precisa falar disso, mas é muito louco como faz uns 10 anos que eu venho estudando toda essa questão e as coisas continuam a mesma, apesar da gente ter tido alguns avanços no debate sobre essas questões, né. Mas assim, você tem de forma inequívoca um esses números, né, eles confirmam de forma inequívoca o genocídio da juventude negra brasileira. No Rio de Janeiro, 78% dos mortos em ações policiais são pretos ou pardos, embora a população represente apenas 54% do total de habitantes. Nacionalmente, 82% das vítimas de letalidade policial em 2023 eram negras, sendo que 71,7 tinham idade entre 12 e 29 anos. Esses dados eles demonstram que existe um perfil racializado de quem o Estado brasileiro considera matável. A intersecção entre raça, classe social, pertencimento territorial e perfil etário determina quem será o alvo da polícia através de uma filtragem racial que direciona as ações para um público específico de pele-alvo. Ou seja, gente, a gente sabe muito bem que existe um perfil criminal, né, que é colocado aí, o racismo ele está nessa olhando pra isso, sabe. Olhando pra isso não, gente, desculpa, ele está, está aí. O olhar é racista, quando a gente pensa nisso. E bom, a gente, como eu disse, tem a questão da violência que foi não só tem a técnica da ditadura, que não é só uma herança, né, que a violência policial não é só uma herança da ditadura, na verdade, ela é uma escolha política contínua de governos democráticos, né, que optam pelo extermínio da população negra como um método de segurança pública. E o fato de o governador Cláudio Castro deter o título do responsável pelas 5 maiores operações, mais letais operações da história do Rio de Janeiro, indica que a letalidade, em especial nesse governo, não é um desvio, mas é uma política oficial de segurança que se mantém por conveniência ideológica. Foi o Achille gente, esse nome é difícil. Achille Mbembe, que cunhou o termo necropolítica para descrever o poder do Estado de decidir quem pode viver e quem deve morrer. E no Brasil, esse poder ele é exercido de uma forma explícita sobre os corpos negros em territórios periféricos, mesmo quando a estrutura policial emprega muitos agentes negros. E esses acabam se tornando os instrumentos de um sistema
que oprime a sua própria comunidade racial, mostrando que o racismo ele é institucional e transcende a cor individual das pessoas. Ou seja, a própria instituição se configura como uma instituição racista. Não é o fato de uma pessoa branca estar trabalhando lá dentro ou que uma pessoa negra esteja trabalhando lá dentro. Não, a instituição ela é configurada para agir dessa forma. E também, né, gente, isso é determinado muito também pela função do controle social herdada da colonialidade. Justamente toda essa questão, porque quando a gente vai olhar para os processos que acontecem, porque um evento como esse acontecer no nosso país não é uma mera coincidência, um mero acaso. Não, a gente tem que olhar para essas coisas com uma perspectiva de longa duração mesmo. Uma perspectiva de que existem processos que vão acontecendo com o passar do tempo e que são perpetuados. Não é algo simples, de simplesmente foi um erro, como algumas pessoas podem pensar, ou foi um exagero. Não, isso é pra ser assim. E outra coisa que eu quero dizer também é que, além disso, gente, tipo, e eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir porque é muito importante que eu repita isso. A gente, para se combater o crime organizado, exige que se olhe para as elites. Porque se o crime organizado é do tamanho que ele é, gera tanta grana quanto gera, é muito difícil que o crime só esteja dentro da favela, certo? Agora, gente, eu quero falar um pouquinho sobre o terrorismo de Estado e a criminalização coletiva. A Operação Contenção, ela se encaixa perfeitamente no conceito de terrorismo de Estado. Por quê? Porque o Estado, ele acaba por se utilizar de uma forma sistemática da força, do medo, da intimidação. Existe ali o uso de tanques, helicópteros e uma brutalidade de mortes e mutilações que são relatadas pelos moradores, para silenciar e controlar justamente essas populações que são as mais vulnerabilizadas. E o terror ele é exportado para as favelas. A presença militar maciça e o caos urbano impõem um medo como uma estratégia de subjugação coletiva. O discurso da pena e da morte extrajudicial, e isso é um dos aspectos mais perversos da operação, porque foi o discurso oficial que negou qualquer possibilidade das vítimas serem inocentes. O secretário de segurança, desculpa, o secretário da Polícia Civil afirmou que todos os civis mortos foram tratados como criminosos autores de tentativa de homicídio. Ou seja, o governador Cláudio Castro reforçou também essa tese, declarando que as únicas vítimas dessa operação eram os 4 policiais. E esse discurso, ele é juridicamente um absurdo, moralmente inaceitável. Ele anula o princípio constitucional da presunção da inocência. E a simples localização geográfica do conflito foi na mata. Não creio que tivesse alguém passeando. Substitui o devido processo legal. A população na favela, especialmente a juventude negra, está sujeita a uma pena de morte extrajudicial e coletiva imposta pelo endereço e pela cor da pele. Ou seja, e olha só que loucura isso, gente. Quer dizer, a pessoa cometeu um crime, ela nunca pode ser ressocializada. Que seria, né, a ideia de que a gente tem, de que é isso que se deveria fazer. Todo mundo pensa, ah, mas tem que né, ir preso e ressocializar essas pessoas. Mas essa oportunidade nem é dada para essas pessoas quando você tem jovens, então, pessoas jovens, a gente nem sabe exatamente qual é a idade dessas pessoas que estavam ali, mas provavelmente jovens e todos os corpos racializados, tá? Provavelmente a maior parte dos corpos eram racializados. A gente vê as fotos das pessoas, das famílias, e são famílias negras. A gente vê essas fotos e a gente percebe. E, gente, se fosse todo mundo tão ruim, tão horroroso, você acha mesmo, e que muita gente acaba, né, usando o argumento de que a comunidade está ali, que todo mundo apoia esse tipo de ação. Se realmente isso fosse verdade, você acha que as pessoas da própria comunidade estariam sofrendo por essas pessoas que morreram? Estariam eh, buscando justiça pelas pessoas que morreram? Eu acho que é muito difícil, tá? E outra coisa que eu quero falar, continuando nesse ponto, gente, que faço questão de repetir aqui, que nada justifica matar as pessoas, tá? E não foi um confronto. O que parece ter sido, né, foi foram que supostamente execuções aconteceram ali. E, gente, ao negar a possibilidade de vítimas inocentes, justificar a morte pela localização,
o Estado acaba estabelecendo as comunidades periféricas como territórios inimigos ou zonas de exceção. Você acha que isso ia acontecer em outro lugar? Você acha que isso ia acontecer na Faria Lima? Não ia, gente. Onde o direito constitucional, a vida é suspenso para o pele-alvo. A violência policial sistemática tem impactos que se estendem por gerações, desorganizando o tecido social. Estudos demonstram que os moradores expostos a operações frequentes apresentam índices alarmantes de sofrimento psíquico, como transtornos do estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. O estresse crônico de viver sob constante ameaça de morte pelo Estado causa doenças físicas, com um aumento de 42% no risco de desenvolver hipertensão arterial, além de insônia prolongada. Imagina isso para as crianças, os impactos são devastadores, resultando em um estado permanente de vigilância e medo excessivo. A naturalização da violência, muitas vezes, ela é vista como uma estratégia de sobrevivência psíquica. Na verdade, ela é só um sintoma de um trauma coletivo e de uma dissociação. Além disso, a operação interrompe o acesso a direitos básicos. O fechamento de 48 unidades municipais de ensino e a suspensão de aulas universitárias resultaram em perda significativa de aprendizado. Essa desigualdade brutal, onde a violência policial atinge o direito à educação, significa que o Estado não apenas mata no presente, mas rouba o futuro das crianças e dos adolescentes, perpetuando ciclos de exclusão. Ao criminalizar os mortos, negar sua humanidade, o Estado impede o luto necessário das famílias. O luto interrompido e a ausência de justiça transformam a dor em doenças crônicas e desorganizam o tecido social, dificultando a resistência e a busca por reparação, o que funciona exatamente como uma ferramenta de controle social. Todas essas coisas e essas consequências que decorrem eh, do uso excessivo de força nas comunidades é uma forma de traumatizar essas pessoas também e de manter ainda mais esse controle social sobre essas pessoas, porque os corpos, gente, eles estão adoecidos. Que eles podem fazer? Como que eles podem lutar pela sua própria sobrevivência, entende? E outra coisa, quando você nega os direitos básicos para essas populações, como o direito à educação, você faz com que o ciclo ele acabe se perpetuando ali de exclusão mesmo. As pessoas são excluídas. E elas, por conta de várias questões sociais, enfim, falta de acesso aos direitos básicos, essas pessoas, elas também vão. Se elas são negadas disso, elas vão continuar vivendo essa exclusão. E agora eu quero falar, gente, sobre a farsa da guerra às drogas e a seletividade. A guerra às drogas serve como principal pano de fundo simbólico para institucional para justificar o uso massivo da força letal nas favelas. No entanto, esse modelo é universalmente reconhecido como um fracasso. A estratégia se concentra na base do sistema, o jovem negro na favela, mas é ineficaz para desarticular as estruturas financeiras e logísticas do crime. Especialistas e organizações de direitos humanos afirmam que o fracasso é previsível. Se fosse assim, gente, a gente está em guerra às drogas há muitos anos, muitos anos. E isso não diminuiu, pelo contrário, o narcotráfico só ganhou mais força. E o combate eficiente a isso exige outra lógica. Atacar fluxos financeiros, investigar a lavagem de dinheiro, fortalecer corregedorias independentes e combater a corrupção dentro do próprio Estado. Ao invés disso, o modelo atual de confrontação alimenta o encarceramento em massa. 66% dos presos brasileiros são negros e a corrupção policial, o surgimento de facções e a perpetuação dos ciclos de violência. O crime organizado, especialmente no Rio de Janeiro, não sobrevive isoladamente. Existe uma simbiose estrutural entre crime e as elites econômicas e políticas. Os lucros das facções dependem da lavagem de dinheiro que passa por bancos, empresas e setores de elite. Ou você acha que eles fazem tudo isso é, só no submundo? Além disso, a corrupção de agentes do Estado, policiais e políticos que fazem acordos com milícias e traficantes integra uma teia de relações que perpetua a violência.
A violência nas favelas não é um simples embate entre o Estado e o crime, é um arranjo no qual as elites políticas e econômicas se beneficiam do controle armado sobre os territórios populares, garantindo lucros ilícitos e informais. A seletividade da violência policial desmascara a farsa da guerra às drogas. Na Operação Contenção, a apreensão de 93 fuzis apenas e meia tonelada de drogas nos complexos do Alemão e na Penha resultou em algo entre 119 a mais de 130 mortes e em um caos generalizado na cidade do Rio de Janeiro. Em contraste, operações, né, da Polícia Federal ou da Polícia Civil em áreas de alto padrão, como condomínios ligados a figuras políticas de elite, né, já houve apreensão de quantidades superiores de armas pesadas, mais de 100 fuzis, em um único episódio. As ações foram conduzidas com uma inteligência, não teve necessidade de blindado, de helicóptero e nem de mortes. Essa dupla medida prova que a letalidade do Estado não está atrelada à periculosidade do armamento apreendido ou à eficácia da ação, mas sim ao endereço, à cor, à classe social dos alvos. A insistência na violência letal contra a população negra da favela, enquanto as estruturas de lavagem de dinheiro, corrupção que financiam o crime permanecem intocadas, indica que o Estado prefere o ganho político visível de um massacre ao desmantelamento efetivo da criminalidade em sua totalidade. Porque, querendo ou não, tem muita gente aplaudindo as mortes, né? Tem muita gente falando, é isso mesmo que tem que acontecer. Felizmente. Felizmente. Bom, a Operação Contenção ocorreu apenas 6 meses após o Supremo Tribunal Federal, o STF, ter consolidado o julgamento da arguição de descumprimento de Preceito Fundamental 635, a DPF das favelas. Essa, essa coisa, essa definição, ela impõe limites claros e protocolos de operação letais no Rio de Janeiro, exigindo que elas fossem excepcionais e justificadas ali formalmente. E isso acaba que ocorreu ali um descumprimento flagrante dessas diretrizes e da resistência política do governo do Rio em acatar as decisões judiciais que visam proteger a vida. O próprio governador, né, o Cláudio Castro, ele criticou publicamente a DPF, classificando-a como maldita, indicando um alinhamento político com a violência e o relaxamento dos limites jurídicos. Diante da gravidade da situação, o ministro Alexandre de Moraes ele assumiu a relatoria temporária da ADPF e exigiu explicações imediatas do governo estadual. As operações elas foram imediatamente condenadas por instituições tanto nacionais como internacionais. A Defensoria Pública da União, a DPU, e a Anistia Internacional repudiaram o massacre, destacando que as ações estatais elas não podem resultar em execuções sumárias. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU manifestou horror e pediu investigação, reforçando que a operação reitera o padrão de letalidade do Estado. A análise sociológica e histórica converge para uma conclusão irrefutável. A Operação Contenção não foi um evento isolado ou um erro. Foi a expressão mais brutal e concentrada de um Estado que escolheu, há séculos, o controle racial e social pela força. O problema não reside apenas em governos específicos, mas na estrutura racista do próprio Estado brasileiro. Romper o ciclo do genocídio da juventude negra exige o reconhecimento de que morte não é política pública. São necessárias transformações estruturais profundas. Número 1, a desmilitarização das polícias. Implementar o controle externo e garantir que a investigação seja priorizada sobre a confrontação bélica. E, gente, a gente vê que as polícias não só as polícias militares, mas as outras polícias, elas estão ficando cada vez mais militarizadas. Também exige que exista investigação e punição. Exigir a investigação e a punição dos agentes que cometem as execuções e fraudes processuais, como as denúncias de corpos mutilados e abandonados na mata. É preciso que essas investigações sejam feitas, que a impunidade com relação aos agentes públicos seja muito menor do que ela é hoje. Muito menor. Porque uma coisa que eu sei disso e que a gente tá pedindo é que eles cumpram as leis. E, gente, outra coisa é o foco estratégico, né? Que é atacar o crime onde ele realmente se concentra, nos fluxos
financeiros, na corrupção e na articulação com a elite, e não no jovem negro da periferia, certo? Não é o jovem negro da periferia que tem um avião que vai sair transportando cocaína por aí. Enquanto a necropolítica seguir determinando quem pode viver e quem pode morrer com base na cor da pele, operações como a contenção continuarão acontecendo e se repetindo cada vez mais letais. Ainda mais se você tem essa necessidade cada vez maior de uma direita sendo eleita aí ao poder cada vez mais, né? Até porque, gente, isso é muito. Enfim, deixa eu terminar aqui, eu vou dar minha opinião no final. Perpetuando o genocídio negro como um projeto do Estado. Enfim, né? É fundamental que o nosso Estado ele reconheça que as vidas negras importam, né? Que os moradores da favela são cidadãos com direitos plenos e não inimigos internos possíveis de extermínio, gente. Porque é isso. É uma guerra contra o seu próprio povo. Que é isso, gente? E outra coisa, né? Que eu queria falar, gente, pra terminar essa live aqui, que é o seguinte. Existe toda uma problemática envolvendo o tráfico de drogas e eh, o tráfico de drogas e o aumento. Eita. Ai, gente, não, né? Enfim, o tráfico de drogas, o aumento das facções e o do seu domínio territorial. Tem o canal Historiografia da História, que eu assisti bastante sobre essas questões. Ele fala bastante disso, de quanto que as facções vêm dominando mesmo vários territórios. Cada vez mais a gente vai ver essa expansão acontecendo. Que a gente vai estar, os nossos serviços vão estar cada vez mais na mão de facções, de milícias, enfim, coisas assim. E, gente, isso é terrível, isso não deveria estar acontecendo. Existe uma falha muito grande no Estado brasileiro de gerenciar todas essas questões. Isso é claro. E a gente precisa de que, primeiro, entenda-se quais mecanismos são os melhores para lidar com essas questões de segurança pública. Porque é preciso que a gente dê uma resposta para as questões de segurança pública, para que elas não façam com que a população se revolte mais e mais e mais e mais e queira ver esse tipo de situação acontecendo e se vanglorie disso, né? E se encha de falar disso, porque quando a gente tem uma população que está vivenciando uma situação melhor, que não a violência está vivenciando uma violência que uma baixa violência, né? Isso faz com que as pessoas possam ter mais espaço para pensar. Porque quando as pessoas não conseguem pensar, elas vão reagir sempre com essa raiva extrema contra a primeira cortina de fumaça, o primeiro alvo que se aparecer na frente das pessoas. Então é isso, cara. É preciso que se eh, realmente controle essas questões, mas usar de uma estratégia bem clara de como controlar isso. Porque, por exemplo, gente, vamos falar sobre legalização das drogas. Seria um passo fundamental que o Brasil regulamentasse a produção e distribuição das drogas, porque isso faria com que isso saísse da mão do narcotráfico. Porque enquanto as drogas forem ilegais, o narcotráfico vai continuar existindo e vai continuar aplicando as suas táticas cada vez mais e mais violentas, e a gente tem uma desorganização muito forte na base do narcotráfico. A gente viu isso com os últimos episódios de violência contra pessoas aleatórias, o que era uma coisa que a gente não via com tanta frequência antes. Principalmente, se eu não me engano. Ai, gente, desculpa, não vou lembrar, mas nos estados do Nordeste, em alguns estados do Nordeste, que a gente vê toda aquela coisa lá e não pode tirar foto com os dedinhos assim. Enfim, gente, isso mostra uma desorganização tremenda, assim, na base do narcotráfico, uma nova forma de pensar e de agir, porque, até falando da análise mesmo que eu vi no canal ali do Historiografia da História, é seguinte, que
eu vi ele falando sobre como, tipo assim, existe uma nova ética acontecendo, porque os maiores, assim, os mais velhos, que têm todo esse regime que a gente costuma conhecer do, das facções criminosas e tal, toda essa ética, eles acabaram, né, e os mais poderosos, né, acabaram indo para outros setores, para pensar no tráfico internacional de drogas e para fazer coisas mais lucrativas do que tá controlando a base da distribuição de drogas. E aí você tem todas essas distorções, né, que acontecem ali, e toda essa violência aumentando muito, justamente por conta de não existir mesmo. E eu acho que é outra vivência, né, das pessoas que estão no crime que são mais velhas e as pessoas que estão no crime que são mais novas. Porque as pessoas no crime mais velhas, o crime foi muito criado, né, o crime organizado foi muito criado por conta da do massacre do Carandiru aqui com o PCC, né, mas com relação à questão das penitenciárias e tudo mais no Brasil. Então, eu acho que existe uma outra lógica de pensar o crime organizado para esses diferentes grupos, assim. E, bom, você tem então essa violência surgindo, aumentando, eh, a partir da dessa base mesmo, assim, do crime, mas você também tem, esses territórios crescendo justamente porque o Estado é super ineficiente em gerir essas questões. Você tem, eh, um Estado ausente mesmo com relação a muitas coisas, né, saúde, educação, lazer, esporte, enfim, todas essas questões. Então, bom, e o Estado não consegue investigar adequadamente essas pessoas, porque eu não sei o que acontece, né? Eu sei, na verdade, o que acontece. Eu acho que muito do como a própria polícia é pensada e tal, é para reprimir a própria população e não para lidar com essas questões mais macro, mais estruturais mesmo. Porque o que deveria ser feito é investigar de onde vem esse dinheiro, seguir o dinheiro, seguir esse dinheiro. E aí sim a gente chegaria em quem realmente importa pra desmantelar de fato o crime organizado. E a gente nem sabe muito bem quem é, né? Porque provavelmente essas pessoas estão na política, provavelmente essas pessoas são donos de outras empresas normais, legais. Enfim, né? Porque o tráfico, o crime, ele é uma empresa. Ele é uma empresa como qualquer outra, certo? Só que você tem essas questões de violência que, enfim, hoje elas são um pouco menores com as violências com as empresas normais. E você tem o crime como essa empresa que ela é mais letal, mais violenta e tudo mais, e que sim, impacta muito a vida das pessoas que estão vivendo na zona do crime. Ninguém quer ter sua água, sua luz, sua energia controlada pelo crime e por colocar qualquer coisa que eles queiram, certo? Mas isso precisa de um Estado presente para que essas coisas consigam se resolver. Não adianta nada, não adianta mesmo só ir lá e matar gente preta e pobre ali na favela, que isso não vai resolver nada, né? E é isso, gente. Por hoje eu acho que fiquei por aqui, porque eu já tenho que sair agora e tudo mais. Mas eu gostei demais de conversar aqui com vocês, trazer essas coisas. Eu vou deixar alguns cortes dessa live aí nos próximos dias. E, enfim, é isso, galera. Obrigada a você que assistiu. E um beijo. Tchau.